Será que investir no exterior é coisa de milionário? Será que precisa abrir uma offshore em algum paraíso fiscal? Será que é muito complicado? Como é que funciona isso? Eu acho que não é tão difícil assim, e esse é o tema do último capítulo da série Escolha Enriquecer. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve aí. Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Primeiramente, por que eu acho que tem que investir no exterior? São três razões principalmente. Primeiro é a diversificação. Aquela ideia de não ter todos os ovos na mesma cesta, né? Nesse caso, não ter todos os ovos nem no mesmo país. Você tirar um pouquinho do seu patrimônio do país. Isso é fantástico, porque isso aumenta a nossa diversificação num nível muito maior do que a maioria das carteiras. Além disso, você tem a questão da segurança. E quando você investe numa economia mais sólida que a nossa, você vai diminuir o seu risco. Porque, por exemplo, a chance de ter um problema legislativo aqui no Brasil, uma legislação nova, maluca, o governo fazer um confisco, enfim, todo esse tipo de coisa, a chance disso diminui muito quando você vai para uma economia mais sólida, que tende a ser mais constante no longo prazo, porque já passou por muitos problemas. Inclusive os mercados financeiros, né, das economias maiores já sofreram, já passaram por muito mais coisa, por muito mais história do que o nosso mercado financeiro, que é novo. E além disso, o retorno, né? A rentabilidade do exterior também é muito boa. No longo prazo, você consegue encontrar empresas excelentes, não só empresas como quaisquer tipos de ativos, excelentes fora do Brasil. Até numa diversidade assim maior, né? Aqui no Brasil você consegue escolher, sei lá, 20 empresas que você goste, que são boas para você. No exterior você vai ver que você vai conseguir escolher 2.000, né? Lógico que ninguém vai ter tudo isso, mas você tem muito mais possibilidade, né? Todas essas marcas gigantescas que nós estamos acostumados a ver, né, por aí, a usar, estão disponíveis para ser compradas lá na bolsa do exterior, né? Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Uber, Tesla, enfim, o que vocês imaginarem, provavelmente está lá listado na Bolsa de Nova York. Que, aliás, é o mercado que eu recomendo, lógico, né? O maior mercado é os Estados Unidos, então nada mais certo do que você investir lá. Até porque as empresas do mundo inteiro geralmente abrem capital lá. Inclusive tem muita empresa brasileira que tem ações listadas lá na Bolsa de Nova York. Lógico, você não vai mandar dinheiro para fora do Brasil para investir em empresa brasileira, né? Isso seria muita burrice porque você vai ficar pagando mais taxa. Mas tem empresa do mundo inteiro, então se você gosta de uma empresa lá australiana, você não vai precisar investir na Bolsa da Austrália. Você simplesmente investe lá ou na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, e provavelmente essa empresa vai estar listada lá. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta quando eu falo de investir no exterior é sobre as BDRs. Eu sei que BDR está na moda. O que é a BDR? É um ativo brasileiro lastreado em ações do exterior. Geralmente é isso. E, bom, o problema disso é bem óbvio, né? Você não é dono de verdade do ativo. Você tem um negócio brasileiro que é lastreado num ativo no exterior. Lembra que eu falei das três vantagens? Diversificação, segurança e retorno? Quando você tem um ativo brasileiro, você pode esquecer a questão da segurança, porque você está debaixo da legislação do Brasil. Então, e até mesmo em termos de diversificação, eu não considero tanto, porque o ativo continua aqui no Brasil, e esse é um problema. Então, assim, se é para investir no exterior, tem que investir no exterior mesmo, e não comprar um ativo aqui que é primo de um ativo lá do exterior, né? Não dá. Além disso, eles têm pouca liquidez. Geralmente, lógico, tem empresa muito grande que até tem uma liquidez ali mais ou menos, mas via de regra eles têm pouca liquidez e você consegue acessar, sim, algumas empresas, né? Mas você não consegue grande maioria do mercado, você não vai conseguir comprar porque não tem BDR da maioria das empresas, dos ativos negociados em bolsa nos Estados Unidos. Outra coisa importante para a gente falar é sobre a dificuldade, né? Será que não é muito difícil investir no exterior? Bom, se você fala inglês, a dificuldade é exatamente a mesma de se investir no Brasil. Então, para quem domina o inglês, a dificuldade é a mesma dificuldade de você abrir conta numa corretora aqui e comprar ações. Tem algumas diferenças, porque o mercado é diferente, mas em termos de dificuldade não tem. Os estudos que você vai fazer são os mesmos, então, para quem fala inglês fica muito fácil. Para quem não fala inglês, deveria aprender, né? Porque a gente já está em 2020, então quem quer investir, quem quer fazer qualquer coisa hoje em dia tem que saber inglês. Mas para quem não sabe inglês é um pouquinho mais complicado, mas também não é impossível. Outra questão importante é o investimento mínimo, né? Quanto que eu preciso ter para começar a investir no exterior?
Bom, aqui a gente fala de investimento mensal geralmente, né? Porque a gente investe todo mês, está sempre cada vez ficando mais rico. Lá você vai ter ações desde, por exemplo, a Disney, que custa $100, você vai ter uma Amazon que custa $2.300 mais ou menos, até uma ação lá da Berkshire A que custa, sei lá, mais de $250 mil cada uma. Então lá eles não têm muita preocupação assim com quem tem pouco dinheiro, né? Eles têm ação lá para tudo que é preço. Bom, o fato de uma ação ser mais cara que a outra, acho que vocês já sabem disso, não quer dizer que uma empresa é maior que a outra, né? Só quer dizer que uma empresa está mais dividida que a outra, né? Não é porque uma ação da Amazon vale 20 vezes mais que uma ação da Disney que a Amazon é 20 vezes maior que a Disney, né? Não é. É simplesmente que a Disney está mais dividida em ações e a Amazon está menos dividida, né? Sei lá, às vezes uma tem 10 milhões de ações e a outra tem, sei lá, 50 milhões de ações. Eu não sei se é o caso, tá? Eu estou dizendo que isso não faz a menor diferença. Uma ação custar mais ou menos não quer dizer que uma empresa é maior ou menor. Acho que vocês já sabiam disso, né? Mas tem uma questão que é a remessa. Você tem que fazer remessa através de algum serviço de remessa internacional. Pode ser seu banco, pode ser uma corretora. E isso tem custo. E geralmente a remessa, quanto mais dinheiro, menos custo. Então, eu costumo dizer o seguinte: o investimento no exterior é para quem está investindo, pelo menos, no mínimo, mais de R$1.000 por mês. Se você investe menos que isso, você fazer uma remessa de menos de R$1.000, provavelmente não vai valer a pena o custo. Então, você vai acabar perdendo muito aí nesse envio de dinheiro. Então, eu diria que o investimento inicial é um pouco maior do que os investimentos no Brasil. Enquanto você está investindo menos de R$1.000 por mês, é melhor focar no mercado nacional. Tem muita oportunidade boa aqui. Quando você passa disso, quando sua renda chega a um ponto que você consegue investir mais, eu acho que já dá para começar a olhar para o exterior. Bom, você vai precisar dos serviços de duas empresas para investir no exterior. Uma, a corretora, outra, a empresa que vai fazer sua remessa, vai tirar o seu dinheiro do país. Vamos falar primeiro da corretora. Para você escolher uma boa corretora, a primeira coisa, isso é importantíssimo, jamais esqueçam disso, ela tem que estar registrada na FINRA, que é o órgão lá dos Estados Unidos que supervisiona corretores de valores aí de forma geral. Eu vou deixar o link para vocês do site, é só você entrar lá e digitar o nome da corretora. Se aparecer lá, ok. Se não aparecer lá, não existe. Esquece, vai para outra. E a segunda coisa é que ela tem que aceitar o brasileiro não residente nos Estados Unidos. Não são todas que aceitam, você vai ter que encontrar algumas aí que aceitam. Uma outra coisa que você tem que avaliar são os custos. Bom, quanto que ela cobra de corretagem, se não é muito para o que você investe, quanto que ela cobra de manutenção da conta ou taxa de inatividade, algumas cobram. Quantas corretoras lá cobram é bem variado. Então, às vezes, você vai ver coisas bem diferentes, bem malucas e tal. Mas só presta atenção antes, veja todos os custos, né? Tem várias já que não cobram mais corretagem, que não tem praticamente custo nenhum, inclusive duas grandes. Bom, eu não gosto de ficar dando muita recomendação, porque o objetivo do canal não é esse. Nesse caso eu vou abrir uma exceção e vou passar para vocês o nome de 3 corretoras que eu considero aí que podem atender vocês, mas quando vocês forem pesquisar, é bem provável que vocês esbarrem em outras e vocês achem aí uma que vocês gostem, né? Uma delas é a TD Ameritrade, que é uma corretora que não cobra mais taxa de corretagem, não cobra mais taxa de manutenção, bom, não cobra mais praticamente nada, e não tem investimento mínimo. Então você pode mandar lá $10. Claro, você não vai fazer isso porque isso seria loucura, mas você pode mandar pouco dinheiro. Ela dá acesso ao mercado de balcão, que é o OTC, que nos Estados Unidos é bem grande, tem bastante empresa ali interessante no mercado de balcão. É um mercado paralelo, assim, com um pouquinho menos de liquidez. São para aquelas empresas ali que não conseguem todos os requisitos para abrir o capital na bolsa, mesmo como as grandes. Mas mesmo assim, às vezes são empresas boas, empresas inclusive muito conhecidas. Também dá acesso ao mercado de renda fixa para quem quiser pesquisar. Eu não vou falar sobre renda fixa aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Renda fixa lá é um pouquinho mais complicado. A gente pode fazer um vídeo depois só para falar sobre isso. Mas a TD dá acesso ao mercado de renda fixa também. Uma outra corretora é a Charles Schwab. Eu considero ela talvez a melhor, mas ela tem um probleminha. Ela precisa de $25 mil de depósito inicial para abrir a conta. Então, talvez ela não seja para todo mundo, certamente não para quem está começando agora. Dificilmente alguém que está começando agora vai investir $25 mil, que recentemente virou muito dinheiro também, né? Ela também não tem taxa, ela não cobra taxa nenhuma de corretagem, manutenção. Ela tem acesso a todos os mercados, né? Mercado de balcão e tal.
E o que eu acho muito interessante é que ela dá um cartão de débito para quem é não residente e você pode usar esse cartão de débito lá nas viagens e tal, sem pagar aqueles absurdos que a gente paga usando o cartão de crédito nosso fora do Brasil, né? Quem já viajou sabe que é um roubo, né? Então ela é muito interessante, praticamente você fica com uma conta fora do país, mas ela tem esse probleminha aí de ter que investir $25.000 logo no início. E uma última que eu vou falar é a Avenue Securities, que é uma empresa mais ou menos brasileira, né, fundada por um brasileiro na Flórida. Ela também não cobra taxa de manutenção, ela cobra corretagem, varia de $2,50 dólares a $10. Ela tem uma questãozinha com a remessa, você tem que usar o sistema dela para fazer remessa, você não pode usar outro. Se você usar outro, você paga lá uma tarifa, que às vezes pode não ser tão bom, né? Porque se a taxa dela fica alta, você fica preso nela. Ok, tem esse problema. Mas a grande vantagem é que ela é em português. E tem atendimento em português, ela foi meio que feita para brasileiro. Então, para quem não fala inglês, esse de repente é um caminho. Certamente não é o mais barato, mas é uma ideia. Ela também não tem acesso ao mercado de balcão. Até onde eu sei, não tem acesso ao mercado de renda fixa, a não ser que seja por ETF, que é um tipo de fundo. Mas, pelo que eu pesquisei, ela não cobra depósito mínimo, então é fácil, pelo menos é fácil. Para quem tem muita dificuldade com inglês, de repente é um começo, ela tem aí esse mérito. Mas assim, tem outras corretoras, tem muita corretora que aceita brasileiro. Vocês façam a pesquisa de vocês, cheguem aí à conclusão de vocês. Uma outra coisa que vocês vão precisar é uma empresa que faça a remessa desse valor, né? Tire do Brasil e mande em dólares lá para os Estados Unidos. Bom, eu não vou dar recomendação quanto a isso, mas eu vou alertar vocês com relação a algumas coisas. Primeira coisa, ou você vai fazer isso por um banco ou por uma corretora de câmbio, basicamente. E fiquem muito espertos com relação aos custos. Por quê? Geralmente, as instituições mais transparentes, que nesse caso aqui são as corretoras, eles te passam certinho quanto é que vai ser a taxa que eles vão te cobrar. Então eles vão falar assim para vocês, ó, a gente usa a cotação do dólar comercial mais a taxa que a gente cobra aqui de 1,5%, sei lá, mais o IOF. O IOF para investir no exterior é 0,38%, tá? Para você transferir uma conta pessoa física para pessoa física é 1 ponto alguma coisa. Para você transferir para sua conta para investir é 0,38%. Por isso é importante que quem vai fazer essa remessa, né, a corretora ou o banco, saiba o que está fazendo. Geralmente o banco não sabe, porque eles não estão acostumados a fazer esse tipo de coisa, lógico. Eles têm que saber porque senão eles vão debitar o imposto a mais do que você deve, né? Então tem que ficar esperto com isso também. Mas fiquem muito espertos com relação a isso. Dólar comercial mais a taxa, isso é o ideal. O que acontece muitas vezes é que tem gente que faz propaganda assim, a gente não cobra taxa, ok. Mas aí quando você vai verificar, o dólar está sendo negociado a R$5 e o dólar que a corretora está te cobrando é 5,20. Então isso daí chama spread, eles escondem o custo dentro desse spread. Eu acho isso um pouco desonesto e eu recomendo assim, fugir desse tipo de coisa. Aí você perde o controle, vai ficar todo mês olhando se está certo o câmbio, se não está. Então eu fujo disso. Eu gosto de empresa que usa a taxa do dólar comercial, não dólar turismo, dólar paralelo, esquece isso, dólar comercial, mais o que eles vão ganhar ali, né? Que aí você fica sabendo exatamente quanto você está pagando para eles, para fazer o serviço, e quanto você está efetivamente mandando de dinheiro e quanto você está pagando de IOF. Os custos são esses, tá? Às vezes eles cobram uma taxinha bancária, tipo uma taxa como se fosse um TED, assim, às vezes acontece, que é baixo, não costuma ser muita coisa, mas em tese você vai gastar aí com a taxa percentual mais o IOF. Bom, com relação à tributação, até que é bem simples. Sobre os dividendos, funciona assim. O Brasil e os Estados Unidos têm um acordo para não bitributar. Ou seja, se você pagar imposto lá, você não precisa pagar aqui, desde que a alíquota lá seja igual à alíquota daqui, ou maior. Que é o que acontece. Quando as empresas americanas pagam dividendo para você, não residente, você vai pagar 30% sobre o valor do dividendo, lá pro tio Sam. Mas aqui no Brasil, a tabela de imposto de renda acaba no 27,5%, né? Porque aqui o dividendo recebido no exterior, ele segue o carnê-leão lá, é a tabela progressiva do imposto de renda, mesmo que serve para aluguel, a mesma que serve para o seu salário. Então, você pagaria aqui 27,5%. Lá, você já pagou 30%, ou seja, você não precisa pagar nada. Basta, lógico, na sua declaração de imposto de renda, você colocar o quanto você recebeu e tal. Isso não é difícil, a corretora te ajuda nesse sentido. Mas, em termos de imposto, você não vai ter que pagar. Pelo menos não sobre dividendos, porque já vai ter esse 30% que vai ficar lá para o tio Sam. Agora,
Sobre a venda, quando você for vender um ativo, que é uma coisa, claro, que o pessoal aqui nunca faz, vocês nunca vendem nada, vocês estão cada vez mais ricos, né? No final das contas vão viver aí de dividendo, ganhando muito dinheiro de dividendo. Mas se você vender, você vai pagar 15% sobre o ganho de capital. Sendo que a isenção aí, nesse caso, vai até 35 mil de venda por mês. Quer dizer, se você vender menos de 35 mil naquele mês, 35 mil reais, tá? O equivalente em dólar, lógico. Se você vender menos que isso, você não paga imposto. Então, quer dizer, a isenção lá no exterior é até maior que a isenção aqui no Brasil, né? Aqui é 20 mil, né? Se você vender até 20 mil em ações por mês, você é isento. Lá, 35 mil. Bom, falando um pouco sobre os ativos propriamente ditos, né? É claro que você tem um monte de coisa que você pode investir lá, você pode comprar imóveis na Flórida, você pode, enfim, fazer um monte de coisa aí, mas a gente vai focar aqui nas ações e nos REITs, que são os FIIs lá, né? Porque são mais fáceis e, lógico, e você consegue investir com pouco dinheiro, que é o foco aqui do canal, né? A gente está num processo aqui, né? Quem sabe, daqui uns 10, 15 anos, a gente vai lá e compra um imóvel em Miami, mas por enquanto o foco tem que ser coisas mais acessíveis, né? Então, as stocks, que são as ações lá, são basicamente iguaizinhas às nossas ações aqui, são muito parecidas, porque a nossa legislação foi inspirada na legislação dos Estados Unidos. Então, as diferenças que eu deixaria aqui são, primeiro, não tem lote de ações. Então aqui, geralmente, as ações são vendidas em lote de 100, né? Na maioria das vezes. Lá não existe isso, lá são vendidas de uma em uma. Tanto que pode ver que elas são um pouco mais caras que aqui. Mas, além disso, existem corretoras que fornecem o tal do fracionário. Eu não recomendo fazer isso, porque o fracionário, a corretora, ela compra a ação e divide entre você e outros clientes da corretora que compraram. Então, o que acontece é que a ação não fica no seu nome, ela fica no nome da corretora. Eu considero isso não tão seguro, né? Não tão bacana. Eu acho que junta lá o dinheiro e compra uma ação de cada vez. Acho que não tem nenhuma dificuldade aí, tem muita empresa negociada abaixo de $100, dá para investir com pouco dinheiro. E o outro tipo de ativo que eu acho válido de falar são os REITs, né? Que são os primos dos FIIs. Então, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças deles em relação aos FIIs. Eles são empresas, eles não são fundos. É como se fundasse uma empresa para comprar imóvel, para investir em imóvel, né? Enfim, para investir no mercado imobiliário. Essa é uma diferença importante. Quer dizer que você não paga taxa de administração para os gestores, quer dizer que eles são uma empresa e ganham como se ganham numa empresa, né? Tem lá corpo diretivo, né? Tem a equipe, tem os funcionários, é uma empresa. Só que é uma empresa que deve investir no mercado imobiliário. Além disso, eles podem se alavancar. E geralmente eles se alavancam muito. São bem alavancados. Não é difícil você encontrar REIT que tenha uma relação dívida líquida sobre o EBITDA acima de 10. Não é difícil. Porque é um mercado muito seguro, muito sólido, né? São imóveis numa economia gigante. Então, o único jeito é se alavancar mesmo. Então, em vez de eles ficarem lançando novas cotas, eles vão se alavancando e o REIT consegue crescer por conta própria. É uma diferença aí dos FIIs nossos, que os FIIs nossos não podem se alavancar. Eles são um pouquinho mais agressivos aí nesse sentido. Uma questão que é parecido é que também tem dois tipos de REITs. Os REITs de tijolo e os REITs de papel. São os equity e os mortgage. São os dois tipos de REITs. É mais ou menos igual aqui, os de papel são mais complicados para analisar, não recomendo, acho confuso. E os de tijolo são mais fáceis de analisar porque são imóveis. Agora, uma coisa que você vai ver que é diferente é que os REITs são gigantescos comparados com os FIIs. Tem REITs que tem milhares de imóveis. Aqui você tem os FIIs, alguns têm 15 imóveis, os grandes têm 20. Lá não, lá tem milhares, né? E às vezes no mundo inteiro. Então você tem REIT que tem imóvel nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar. E isso é muito interessante, porque isso possibilita uma diversificação maior ainda. Você está investindo nos Estados Unidos, mas na verdade você está investindo no mundo inteiro. Por isso que eu digo para vocês que o melhor lugar, a porta para o mundo é Nova York, é a bolsa lá. Assim como aqui tem a regra de que a maior parte do faturamento do fundo tem que vir do mercado imobiliário, né? Se eu não me engano é 75%, e eles são obrigados a distribuir 90% do que eles ganham. Então aqui é 95%, lá é 90%. Então você percebe assim que até que é bem parecido os FIIs com os REITs. Lá eles não costumam pagar mensalmente, aqui os FIIs pagam mensalmente, lá eles costumam pagar
trimestralmente ou de outra maneira. Não tem uma regra, a legislação não obriga eles a pagar de nenhuma maneira e não tem assim um costume muito consolidado, mas a maioria deles paga trimestralmente, depois que faz lá o balanço trimestral, eles deliberam, aprovam os dividendos e pagam. Lá, REIT paga dividendo, porque ele é uma empresa, tá? Não é um fundo. Sabendo disso, então como é que você vai selecionar? Né? Como é que vai fazer stock picking? Que é escolher as ações, escolher os REITs que você quer ter na sua carteira. Bom, em primeiro lugar, escolha o percentual que você quer ter disso no seu patrimônio. Eu quero ter 20% do meu patrimônio no exterior, quero ter 30%. Eu quero morar nos Estados Unidos daqui a 10 anos, então eu quero ter 80% do meu patrimônio lá. Ok, não tem regra, cada um sabe o que é melhor para o seu projeto de vida. Mas o que é importante é ter um percentual que te deixe confortável. Lembre-se, sacar um dinheiro no investimento aqui no Brasil é relativamente fácil. Sacar um dinheiro no investimento lá nos Estados Unidos é um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que sacar, vai ter que pagar imposto e vai ter que fazer remessa. É um pouco mais complicado. Então não invista lá o dinheiro que você pode precisar no curto prazo. Isso aqui é realmente um investimento de longo prazo. Mas como é que eu vou escolher as stocks e os REITs? Né? Como é que eu sei quais deles merecem entrar na minha carteira? E a resposta é exatamente do mesmo jeito que você faz com as ações e com os FIIs. Né? Principalmente com as ações, porque são mais parecidos. Eu tenho um site que eu utilizo, que é o Macro Trends. Esse aqui que vocês estão vendo. Ele oferece pesquisa, você pode pesquisar ações por múltiplos, por setor, um monte de coisa. Né? Eu uso basicamente para pesquisar a empresa específica. Você digita o ticker dela aqui e ele te dá para vocês uma série de opções ali. Que nem eu, como exemplo, peguei a Monster, que é uma empresa que faz bebida, energético, focado aí em esportes e tal. E ele já dá aqui todas as opções dela. Vamos ver aqui, só com um exemplo, o lucro líquido, que é o Net Income. Vai abrir uma página dessa daqui, vai te mostrar aqui, que é a variação nos últimos anos, vai te mostrar esse gráfico de lucro, se o lucro dela está crescendo ou não. É aquela mesma análise que a gente fez lá no Fundamentos, quando olhamos para as ações aqui no Brasil. É exatamente a mesma análise. Se você navegar pelos menus aí, vai ficar de lição de casa para vocês. Você vai conseguir achar aqui balanço, né? Esse assets and liabilities aqui, que são as dívidas da empresa, né? A questão das margens, enfim. Fica como lição de casa aqui, vocês se divertirem nesse site, porque seria só repetição mesmo do vídeo passado. É exatamente igual, as mesmas análises. A única diferença é que é em inglês e é em dólar, né? Fora isso é igual. E por último, lógico, você entra no site do RI da empresa, né? Vai lá no Investor Relations e dá uma olhadinha nos últimos relatórios, ver o que a empresa está falando para os acionistas, o que é a empresa, né? Isso vai estar em inglês, sinto muito, não tem o que fazer, mas para você investir no exterior, eu recomendo fortemente que saiba um pouquinho de inglês. E se você não é muito bom de inglês, até pode usar isso aqui para aprender, né? Para melhorar um pouquinho. Frequentemente eles fazem webcast, eles transmitem os resultados em vídeo, fica muito mais fácil de entender, fica muito mais claro, né? Até nas empresas do Brasil eu gosto bastante de ver vídeo, porque você vê o presidente da empresa falando, explicando, você vê geralmente o diretor do RI falando e tal, eu acho muito interessante. As empresas lá também fazem isso. Então esse seria assim, vamos dizer, o passo final na sua análise. Depois que você escolher, você vai fazer o que você sempre faz. Coloca lá a sua planilha, o quanto você quer ter, o percentual que você quer ter. A planilha que eu fiz, que eu apresentei no segundo capítulo, ela ainda não inclui os ativos no exterior. Então, quem sabe numa futura versão eu incluo para vocês também. Vai depender se o pessoal já começou a investir no exterior ou está só estudando. Mas, de qualquer maneira, se precisar, deixa nos comentários que eu vejo de atualizar essa planilha para incluir os ativos do exterior. Bom, está chegando aqui no final da nossa série, né, sobre investimento, sobre como enriquecer, como atingir a independência financeira. E o que eu espero que tenha ficado bem claro para vocês no decorrer de todos esses capítulos é que o que enriquece, o que te dá independência, o que te dá tranquilidade, muitas vezes são conceitos muito simples, que é ganhar mais, gastar menos, investir a diferença. Isso enriquece qualquer um, mesmo que ele não invista tão bem assim, mesmo que ele não invista nos melhores ativos, nas melhores empresas, né? O foco está aí. E, principalmente, que não tem atalho, né? Não tem aquele golpe de mestre, aquela grande tacada que vai te deixar milionário em uma semana, em um mês, ou até mesmo em um ano, né? Enriquecer é um processo, como tudo na vida. Como ter um bom trabalho, como progredir na carreira, como, ficar bom em alguma coisa que você quer, né? Como aprender a tocar um instrumento. Não é diferente. É um processo. O foco nosso tem que estar
no processo e não só no resultado, porque o resultado às vezes demora. Então, não é legal você ficar esperando. E passa por percalços, né? Tem momentos, por exemplo, que a gente, ao invés de enriquecer, diminui o nosso patrimônio, né? Tipo, numa crise aí como essa que a gente está vivendo em maio de 2020, as coisas caem de preço e a gente acaba com menos patrimônio. Então, o foco tem que estar no processo. Você não pode parar de acumular, você não pode parar de trabalhar, não pode parar de investir. Se você investe todo mês, durante toda a sua fase de acumulação, não tem o que dar errado. Provavelmente você vai acabar com a independência financeira, né? Com a tranquilidade financeira, não vai se preocupar com dinheiro, vai poder fazer o que você quiser. E quanto antes você começar, melhor. Então, se ficou dúvida, deixem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostado dessa série, né? Tentei passar para vocês aí de forma resumida sobre tudo que é investimento simples. E se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, os vídeos continuam toda quarta-feira, semanalmente, vai ter conteúdo novo para vocês. Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.